O presidente americano Joe Biden disse que está convencido que vai conseguir a libertação dos mais de 200 reféns do grupo terrorista Hamas ali na faixa de Gaza. O Biden está ainda dizendo a seguinte mensagem: aguentem firme, estamos chegando. São 39 dias de angústia para quem está sob o poder dos terroristas e também para as famílias que não fazem a menor ideia se os parentes estão vivos e saudáveis. O Daniel Osovic está aqui com a gente quer entender de você, Dani, quais são os fatores que dificultam a libertação desses reféns, né? Existe algum receio por parte de Israel que algum dos prisioneiros libertados seja ligado ao Hamas? Realmente o tema dos reféns, como você falou, é um tema crítico dentro da sociedade israelense. A gente tem marchas todos os dias, quase todos os dias, de familiares dos reféns exigindo ao governo de Israel uma resposta para trazer novamente estas pessoas a casa, que é importante falar que estamos falando de mais de 50 crianças também dentro deles, o refém que tem menos idade, tem 9 meses, um bebê, né? É uma situação realmente terrível. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele falou diretamente que não vai ter um cessez-o-fogo até a volta dos reféns israelenses. Ele evitou falar se todos os reféns ou alguma parte dos reféns, mas de acordo com o que você falou agora das tentativas de Joe Biden de trazer novamente os reféns, isso pode realmente trazer um alto fogo. Hamas também exige, por sua parte, a liberação de presos palestinos em cárceles israelenses, para, dessa forma, compensar a liberação dos reféns israelenses. Então, eu acho que realmente é a última carta em jogo que tem o Hamas para poder se reagrupar, reforçar seu armamento, né? Conseguir se organizar um pouco mais. É realmente a última carta em jogo que eles têm, né? Os reféns. Eu realmente não sei, não sou muito otimista que os reféns sejam liberados absolutamente todos neste momento, imediatamente, sino que o Hamas vai tentar justamente reter a maior quantidade de tempo possível e utilizar eles para se rearmar, reorganizar, reagrupar as suas forças. Perfeito, porque, Dani. obviamente, o objetivo de Hamas é justamente ficar com o controle da faixa de Gaza, e o objetivo de Israel é, como já falamos, terminar completamente política e militarmente com Hamas. Muito bem. Gente, olha só, são 10 horas e 50 minutos. A gente aqui está contando várias histórias, e não é de hoje, em relação a todos os brasileiros que de alguma forma estão sendo impactados, que moram ali em Israel, que estão sendo impactados por essa guerra. E agora eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Essa entrevista que a gente vai fazer é uma entrevista histórica e exclusiva aqui, porque nesse momento a gente vai conversar com uma brasileira que tem um irmão atualmente sequestrado pelo grupo terrorista Hamas, o Michel Nizenbaum, de 59 anos. Só para contar rapidamente a história do Michel para vocês, ele tem 2 filhas e é avô de 6 netos. No dia 7 de outubro, o Michel saiu da casa dele pela manhã e entrou no poder dos sequestradores. Desde então, a família dele não teve mais notícias do Michel. O nome da nossa entrevistada, que é a irmã do Michel, é Mari Shohat, e ela gentilmente aceitou o nosso convite para bater um papo aqui com a gente poder entender como é que está sendo esse momento difícil para ela e para a família dela. Mari, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe da dificuldade do momento, mas eu queria muito entender como é que está o psicológico de vocês agora, se vocês receberam alguma nova informação nesses últimos dias e principalmente o que você está sentindo num momento como esse. Obrigada a vocês que me convidaram para mim poder falar sobre o meu irmão, sobre o que está acontecendo. Como você disse, ele desapareceu às 6h57 da manhã do mesmo sábado, 7 de outubro. Ele foi buscar a neta dele
na base militar, que ela estava com o pai dela é soldado, e pediram para o Michel para ele buscar a neta, que começou todo o problema. Então, meu irmão subiu no carro e partiu para a base militar em Reim, e já não escutamos nada mais dele. Até às 7h13 minutos, as filhas dele tentaram chamar ele, não tiveram resposta. Depois de 10 minutos mais, o telefone tocou, alguém chamou do telefone dele, gritaram com elas em árabe, gritaram Hamas, Hamas, fecharam o telefone e desde lá nós não tivemos mais notícias. Ou seja, quando foi a última vez, Mari, que dia que foi a última vez que vocês conseguiram esse contato? Dia 7 de outubro, dia 7. Perfeito. Às 6h57. Perfeito. Foi a última vez que uma das filhas dele falou com ele. Perfeito. E o que vocês hoje estão sentindo desse momento de guerra, né? Porque nós estamos trazendo relatos aqui das organizações internacionais, a gente está mostrando aqui de todas as formas como é que o exército israelense está promovendo essas ações, a gente está trazendo o ponto de vista da causa palestina, mas eu queria, você, tendo um irmão numa situação como essa, como é que você está vendo esse conflito do ponto de vista moral? Só antes da sua resposta, Mari, eu preciso só fazer um break para você que está no rádio. Nós já voltamos com essa entrevista, são 10h54. Pode seguir, querida. Nós aqui, a família, estamos muito mal, porque a gente não tem nenhuma notícia. O que nos avisaram é que parece que ele está raptado. Assim que a gente não tem tampouco certeza de 100% que ele está na Franja de Gaza raptado. O princípio da semana passada encontraram o carro dele, que está totalmente queimado. Foi muito difícil dizer que o carro era dele. Dentro do carro não encontraram nada. E nós estamos muito mal com toda essa situação. Tudo que está passando em Gaza nos afeta muito, apesar de que eu tenho muita fé nos soldados que estão lá dentro, que eles estão lutando para sair tudo melhor e para trazer os reféns para casa. Eu tenho muito medo que chegue a acontecer alguma coisa com os reféns que estão lá, com todos os bombardeios, apesar de que nos avisaram que a gente não tem que se preocupar, porque eles se preocupam sobre isso e que eles querem trazer todos eles, os que estão vivos, de volta para suas casas. Ô Mari, você acha que a sociedade como um todo está se importando para os reféns hoje do jeito que deveria? A sociedade nossa? Não, eu me refiro, por exemplo, quando você abre os jornais, quando você abre as redes sociais, por muitas vezes você vê um foco muito grande na crise humanitária, que obviamente é uma crise visível ali na região da faixa de Gaza, mas a gente não vê uma fala um pouco mais forte em relação a esses reféns que lá estão, né? A gente acha que pelo menos está lá, a gente não tem essas informações, nem nós, nem você, mas eu queria entender como é que você vê isso. Você acha que deveria ter uma prioridade nessa questão do resgate dos reféns? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feito. Os nossos familiares têm que voltar para casa. Tem crianças, mais de 30 crianças lá, um bebê de 9 meses. Quem segura ele, quem dá de comer para ele, quem troca as fraldas, pessoas de 85 anos, que inclusive tem reféns lá que eu conheço, porque eu também vivia na Franja de Gaza há muitos anos. Tem gente lá se eles estão junto com meu irmão, gente que eu conheço, uma pessoa de 85 anos, doente, prioridade é trazer eles para dentro de casa, de volta para nós. Perfeito. Nelson. Mari,
para você, boa tarde. Aí, a minha pergunta é sobre informações. Você disse que não teve, aparentemente, a confirmação de que o seu irmão está, de fato, refém. Como que tem sido essa relação com o governo de Israel? Eles têm mantido vocês calmos? Têm falado se estão avançando ou não nas pesquisas, nas investigações? Como tem sido essa questão de informação para os parentes? Tem muita coisa que eles não podem nos dizer, porque são coisas fechadas dentro do exército, então eles não podem tirar isso para fora. O que a gente recebe é só coisa que eles podem nos avisar. Por exemplo, eu perguntei onde é que encontraram o carro do meu irmão, eles me disseram que nesse momento eles não podem nos dizer onde é que encontraram o carro. Nós temos um soldado que vem em casa, tanto na casa das filhas do Michel e na minha casa, junto com a minha mãe, e ele é o que traz para nós os informes do exército ou das coisas novas que estão acontecendo. Mari, eu vou receber quem nos acompanha pelo rádio agora. Para você que sintonizou na programação da Jovem Pan, nós estamos de volta com a Mari Shuhat, ela que é irmã de um dos reféns do grupo terrorista Hamas, está relatando um pouco esse difícil momento que ela está vivendo, ela e toda a família dela. Ela gentilmente aceitou o nosso convite e está participando aqui nesta quarta-feira. Muito obrigado mais uma vez, Mari, pela sua gentileza aí de conversar com a gente. Fala, Mano. Boa tarde, Mari, aí para vocês. Primeiro, toda a nossa solidariedade e energia, nossa torcida para que ele possa estar de volta com vocês, com saúde e segurança o mais rápido possível. A minha pergunta é sobre o governo brasileiro. O governo, em algum momento, entrou em contato com a família de vocês, mostrou algum gesto de solidariedade ou de tentativa de se envolver na negociação pela libertação dos reféns? Nós tivemos, não só eu, outras famílias também, dos raptados. Tivemos uma conversação com o presidente Lula. Ele pediu que cada um de nós explicasse quem é a família que está raptada. Ele queria saber de cada um de nós. Então, cada um de nós contou quem é a pessoa que está raptada e pedimos para ele nos ajudar a trazer os reféns para casa. Ele disse para todos nós que já um dia antes ele já tinha começado a falar com vários países para começar a pedir para ajudarem, para trazer as pessoas para suas casas. E que ele ia continuar fazendo tudo o possível para ajudar os reféns voltarem para as casas. Ele não quer guerra, ele é muito a favor da paz. E ele também disse que todos os anos que o Brasil tem contato com muita gente, com outros países, que nunca tiveram problema de guerra entre o Brasil e os outros países que estão relacionados com o Brasil nas fronteiras. Assim que foi o que ele disse para nós. Miriam, vem para a conversa. Sim. Mari, antes de mais nada, mandando muitas forças o caso dos reféns é uma das coisas que eu tenho acompanhado muito e fico muito preocupada, porque aqui nos Estados Unidos a gente vê também toda uma situação de desinformação, a gente vê pessoas arrancando cartazes dos reféns e a gente vê também outras pessoas lá estão sempre recolocando. E eu queria saber um pouquinho de vocês, porque tu acabou de comentar sobre essa questão que todo dia vem um soldado para informar vocês e tem detalhes, claro, que a gente sabe que por questão de segurança eles não podem ainda passar para vocês ou dar certeza, mas eu queria saber da confiança que vocês têm no Exército hoje de conseguir desses dados que eles estão passando, porque realmente a gente não tem informação sobre os reféns, a gente sabe que a Cruz Vermelha não foi visitá-los, a gente sabe que não se tem fotos, os vídeos que o Hamas traz deles,
são vídeos que são usados como forma de propaganda do terrorismo, e também que o Israel de fato conseguiu recuperar uma das reféns, que já foi um caso de muita felicidade para o país. Então eu queria saber o quanto que vocês aqui que estão nessa espera, que é uma espera terrível, são mais de um mês que a gente está aguardando qualquer notícia deles, como é que vocês estão lidando com essa confiança de que o exército vai conseguir resgatar essas pessoas? Eu falo por mim e pela minha mãe, que nós temos muita confiança que eles vão conseguir trazer os reféns para as casas. A única coisa que eu não sei, como eles estão lá, se os reféns estão vivos, se tem reféns mortos, como eles tratam deles, se eles têm comida, se eles têm água, se eles têm aonde dormir, se eles têm banheiro. São mínimas coisas que um humano necessita. Mas eu tenho muita fé no nosso exército, que eles estão fazendo tudo possível para trazer os reféns para as casas. E eu sinto muito que em tudo isso, muitos soldados estão morrendo por causa de todo o assunto esse de entrar na Franja de Gaza. Isso me preocupa, porque a guerra continua e eu me imagino que outros soldados vão morrer. Sim. E isso é bastante feio. Mari, eu queria que você pudesse contar pra gente como que foi a tua última conversa com o teu irmão, contar um pouquinho da situação, a última vez que você o viu, onde vocês estavam. Relata um pouco pra gente. Na quinta-feira da mesma semana, dia 5, o Michel esteve na casa da nossa mãe. Ela mora sozinha aqui em Beersheba. Ele geralmente vai na casa da mãe pelo menos 2 vezes por semana. Ele telefona para ela todos os dias. Ela tem 87 anos, é uma pessoa doente. Então ele trata sempre de falar com ela todos os dias e ir visitar. A mesma quinta-feira, quando ele estava na casa da mãe, eles estiveram conversando, ele telefonou para mim perguntando se eu posso ir na casa da mãe, para a gente estar junto. E eu disse para ele que eu não podia por causa do serviço. Eu sou enfermeira e eu estava ocupada, não podia sair do serviço. Então eu disse para ele que o momento que eu terminar o que eu estou fazendo, eu vou telefonar para ele e a gente vai sair para tomar um café junto, ele e eu. Que muitas vezes a gente faz isso, de sair juntos para conversar, ou com a mãe, ou só ele e eu. Quando eu telefonei para ele, ele já não estava em Beersheba, ele tinha que continuar o trajeto dele pelo assunto do trabalho. Assim que eu fiquei muito mal com isso, que na quinta-feira eu não pude ver ele. E no sábado ele desapareceu. Mari, você tem fé que você vai vê-lo novamente? Espero. Dizem que a esperança é a última que morre, assim que nós temos que ter essa esperança e essa fé de que ele volte para casa. Com que energia você está conseguindo trabalhar a tua fé nesse momento? O que você está fazendo para manter essa esperança viva? Eu voltei a trabalhar, porque o trabalho me deixa a cabeça ocupada. Eu voltei essa semana a dançar, eu danço 2 vezes por semana. Eu voltei a me encontrar com as minhas amigas, que a gente sai juntos, a gente come alguma coisa junto, toma um café junto, para tentar ter a cabeça um pouco ocupada. As notícias eu vejo 1 vez por dia só, de noite. Eu prefiro não ver durante todo o dia, porque senão fica mais louco do que está, de saber o que está acontecendo ou de não saber o que está acontecendo. E eu estou em contato com as filhas do Michel, falo com elas para saber como é que elas estão, como estão as crianças. Isso é o que eu posso fazer. Ajudar minha mãe, que ela também tenha fé. E os meus filhos eu não posso visitar porque eles foram
tirados da Franja de Gaza. Eu tenho 2 filhos que também moram na Franja de Gaza. A minha filha, com o marido e os 3 filhos, foram passados para o sul do país, eles estão em Eilat. O meu filho menor está no exército nesse momento, a partir que começou a guerra. Assim que minha nora com o meu neto também saíram de Kibbutz Erez, e eles estão parando nesse momento em outro lugar. Me esqueci nesse momento o nome do lugar. Ô Mari, se você pudesse mandar uma mensagem para o Michel e também para todos os brasileiros que eu tenho certeza nesse momento estão nos assistindo aqui na programação da Jovem Pan, e está todo mundo aqui tentando, obviamente com a nossa capacidade, mas tentando mandar o máximo de energias positivas para você, para que você consiga e a gente consiga exibir aqui no programa essa imagem tua abraçando o Michel, reencontrando ele, podendo conversar com ele, podendo viver a vida de vocês de uma forma mais tranquila. A gente está mandando essa energia positiva para você, mas eu queria que você pudesse mandar uma mensagem para todos os brasileiros, uma mensagem para o Michel. Se você pudesse falar com ele agora, você diria o quê? Eu espero que todos estejam bem. Eu te amo. E eu quero você do nosso lado. Faz muita falta. Nós somos não só irmãos, nós somos muito amigos. De falar um com o outro todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Me falta ouvir a tua voz, me falta o teu telefone. Nós ficamos que nós ia sair no dia do meu aniversário juntos para tomar um café e comer um pedaço de bolo. E não pudemos fazer isso porque o meu aniversário foi dia 12 de outubro e você desapareceu dia 7. Volte rápido, por favor. Ô Mari, aqui só para finalizar, uma última pergunta. Aqui, por muitas vezes, no mundo inteiro, a gente vê algumas pessoas promovendo manifestações vestindo uma camiseta do Hamas, empunhando uma bandeira do Hamas. O que você teria para dizer para essas pessoas? Eles têm que ver bem o que está acontecendo. Nós não fomos os primeiros a tirar o primeiro tiro. Hamas começou com tudo isso. Hamas entrou nos kibbutzim, nos moshavim, nas cidades, mataram crianças, mataram pessoas de idade, fizeram muitas coisas que eu não posso nem falar, porque eu me arrepio de tudo que eles fizeram. Assim que eu acho e eu creio que nós temos todo o direito de nos defender e de fazer qualquer coisa para trazer os nossos queridos para dentro de casa de volta. Mari, muito obrigado, viu, querida? A gente bateu um papo aqui com a Mari Shuhat, ela que é irmã do Michel, que infelizmente foi sequestrado pelo grupo terrorista Hamas e gentilmente aceitou nosso convite para participar aqui da programação da Jovem Pan nesta manhã. Obrigado, querida. Que Deus acompanhe vocês, força, e a gente quer muito exibir essa imagem, você encontrando com o Michel dentro de pouco tempo. Obrigado, viu? Amém. Amém. Obrigado a vocês por me escutar. Valeu. Tchau, querida.